Capítulo 6. Entrei em casa exausto. Por força do hábito, tentei acender a lâmpada do hall da entrada, embora tivesse queimada. Vivíamos falando que tínhamos que trocá-la, mas sempre esquecíamos. Logo percebi que Kate não estava em casa. Estava tudo muito silencioso e ela era incapaz de fazer silêncio. Kate era muito barulhenta. Kate não era barulhenta, mas seu mundo era repleto de sons. Conversa ao telefone, decorar falas, ver filme, cantar, cantarolar, ouvir bandas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Mas agora o apartamento estava silencioso feito um túmulo. Chamei por ela, força do hábito outra vez, ou talvez sentimento de culpa, querendo me certificar de estar sozinho para poder cometer uma transgressão. Kate? Nada. Avancei devagar pelo escuro até a sala de estar. Acendi a luz. A sala saltou aos meus olhos, daquele jeito que sempre acontece quando se tem mobília nova até que se acostume com ela. Cadeiras novas, almofadas novas, novas cores, vermelho e amarelo, onde antes havia preto e branco. Sobre a mesa, um vaso de lírio cor-de-rosa, as flores favoritas de Kate. Seu perfume almiscado forte tornava o ar pesado e difícil de respirar. Que horas eram? 8:30? Onde ela estava? Em algum ensaio? Kate estava numa nova produção de Otelo na Royal Shakespeare Company, e a coisa não havia evoluído bem. Os ensaios infindáveis já estavam cobrando seu preço. Ela andava visivelmente cansada, pálida, mais magra, tentando não sucumbir a um resfriado. Parece que estou doente o tempo todo. Que merda, queixou-se. Eu estou exausta. E era verdade. A cada noite ela voltava mais e mais tarde do ensaio, com um aspecto terrível. Ela chegava bocejando e ia direto para a cama. Então era provável que ainda fosse demorar mais 1 ou 2 horas. Decidi arriscar. Peguei o pote de maconha no esconderijo e comecei a enrolar um baseado. Eu fumava desde a faculdade. Tinha fumado pela primeira vez no primeiro período, sozinho e sem amigos numa festa de calouro, tão paralisado de medo que nem pensava em puxar conversa com algum daqueles jovens confiantes e bonitos ao meu redor. Já estava planejando uma fuga estratégica quando a garota ao meu lado me ofereceu algo. Achei que era um cigarro comum, até senti o cheiro forte e picante da fumaça. Tímido demais para recusar, aceitei e levei o baseado à boca. Tinha sido muito mal apertado e toda hora se deslocava, se desfazendo da ponta acesa. A outra ponta estava molhada e com uma mancha vermelha de batom. Era diferente do gosto de cigarro, mais forte e encorpado, mais exótico. Engoli aquela fumaça espessa, tentando não tossir. Inicialmente, senti apenas uma leveza nos pés. Como acontecia com o sexo, era evidente que fazia em torno da maconha todo um escarcéu, que não se justificava. Até que, mais ou menos 1 minuto depois, algo aconteceu. Uma coisa surpreendente. Era como ser engolido por uma enorme onda de bem-estar. Eu me sentia seguro, relaxado, à vontade, meio bobo e espontâneo. E pronto. Não demorou para que eu estivesse fumando maconha todo dia. Ela se tornou minha melhor amiga, minha inspiração, meu consolo. Um infindável ritual para enrolar, lamber, acender. Eu já ficava doidão com o simples barulhinho da seda e a expectativa daquele barulho inebriante e acolhedor. Existem as mais diversas teorias sobre as causas do vício. Poderia ser genético, poderia ser químico e poderia ser psicológico. Mas a maconha estava fazendo muito mais a pena do que me acalmar. O mais importante era que alterava a maneira de como eu vivia minhas emoções. Me acolhia e fazia como eu me sentisse seguro, feito uma criança amada. Em outras palavras, me continha.
O psicanalista W.R. Bion cunhou o termo contenção para se referir à capacidade da mãe de administrar a dor do bebê. Vale relembrar que a primeira infância não é uma época de alegria, mas de terror. Quando bebês, estamos presos a um mundo estranho, incapazes de enxergar direito, constantemente surpreendidos pelo nosso corpo, alarmando com a fome, o vento, movimentos intestinais, sobrecarregados pelos sentimentos. Estamos quase literalmente sendo atacados. Precisamos da mãe para aplacar o nosso sofrimento e conferir sentido à nossa experiência. À medida que ela o faz, lentamente vamos aprendendo a administrar o nosso estado físico e emocional por conta própria. Mas a nossa capacidade de nos conter depende da capacidade da nossa mãe de nos conter. Se ela nunca tiver sido beneficiada pela contenção da própria mãe, como poderá nos ensinar algo que desconhece? Uma pessoa que nunca tem aprendido a se conter é acometida de sentimentos de ansiedade pelo resto da vida. Sentimentos muito adequadamente chamados de terror sem nome por Bion. Essa pessoa está permanentemente em busca de insaciável contenção em fontes externas. Precisa de bebidas ou de baseado para se acalmar. A ansiedade infinita. Daí vem a minha dependência. Eu falava muito de maconha na terapia. Resistia à ideia de parar e me perguntava por que a perspectiva me assustava tanto. Ruth dizia que a imposição e a coerção nunca davam um bom resultado e que, em vez de me dar força a viver sem a erva, seria melhor começar reconhecendo que agora eu era dependente e não queria ou não era capaz de abrir mão dela. O que quer que a maconha fizesse por mim ainda estava funcionando, argumentava ela, até o dia em que perderia a utilidade. E então eu provavelmente deixaria de usá-la. Ruth tinha razão. Quando conheci Kate, eu me apaixonei. A maconha ficou de lado. Eu estava naturalmente de barato com o amor, sem precisar induzir nenhum bem-estar de modo artificial. E também foi bom que Kate não fumasse. Para ela, quem gosta de ficar chapado era gente sem força de vontade, preguiçosa e que vivia em câmera lenta. Se alguém desse uma cutucada, a pessoa diria: "E aí?" 6 dias depois. Parei de fumar no dia em que Kate se mudou para o meu apartamento. E como Ruth tinha previsto, ao me sentir segura e feliz, o hábito foi desaparecendo de forma natural, como lama ressecada no sapato. Eu poderia nunca mais ter fumado, se não tivéssemos ido a uma festa de despedida de uma amiga de Kate, Nicole, que estava de mudança para Nova York. Kate foi monopolizada pelos amigos artistas na festa, e eu me vi sozinho. Um sujeito atarracado, usando um par de óculos de armação rosa neon, me cutucou e perguntou: "Quer um pouco?" Eu ia recusar o baseado que ele tinha entre o dedo, quando algo me deteve. Não sei bem o que. Um capricho momentâneo? Não sei. Ou uma reação inconsciente a Kate, que por me obrigar a ir àquela festa horrível e ainda por cima me abandonar. Olhei ao redor e ela não estava por perto. Foda-se, pensei. Levei o baseado à boca e traguei. E com esse simples gesto, eu estava outra vez onde havia começado. Como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Minha dependência tinha esperado por mim pacientemente aquele tempo todo, como um cão fiel. Eu não disse nada a Kate e esqueci aquilo. Na verdade, eu estava esperando uma oportunidade, e 6 semanas depois ela surgiu. Kate foi passar uma semana em Nova York para visitar Nicole. Longe da influência de Kate, solitário e entediado, cedi à tentação. Eu não tinha mais um fornecedor, e então fiz o que fazia quando estudante. Fui até o mercado Candel. Ao sair da estação, já senti o cheiro da maconha no ar, misturando ao incenso e ao odor das barracas de cebola frita. Fui até a ponte, passando por Camden Lock. Lá, fiquei meio desajeitado.
levando empurrões e encontrões do infindável fluxo de turistas e adolescentes atravessando a ponte. Eu passava os olhos pela multidão, nem sombra de nenhum dos traficantes que costumavam ficar por lá, chamando quem passava. Vi 2 policiais, impossíveis de não serem vistos, com seus casacos amarelos fluorescentes, patrulhando a multidão. Eles se afastaram da ponte e foram em direção à estação. Então, ouvi uma voz baixa ao meu lado. Está a fim de uma erva, parceiro? Olhei e vi um sujeito baixinho. Primeiro, achei que fosse uma criança, de tão pequena e magro que era. Mas seu rosto era um terreno acidentado, marcado como se fosse um menino que envelheceu prematuramente. Não tinha os 2 dentes da frente, o que conferia um leve sibilo nas palavras. Erva? Repetiu ele. Fiz que sim. Ele indicou com a cabeça que o seguisse. Foi se esgueirando pela multidão, virou a esquina e desceu uma rua isolada. Entrou num velho bar, e eu o segui. Estava deserto lá dentro, um ambiente encardido e escuro, fedendo a vômito e a fumaça de cigarro. Pede um chopp para mim, disse ele, esticando-se junto ao bar. Baixo como era, mal conseguia enxergar por cima do balcão. Com relutância, paguei por uma caneca para ele, que levou até uma mesa no canto. Sentei em frente ao sujeito. Ele olhou furtivamente ao redor, me passando por debaixo da mesa um pacotinho de celofane. E eu lhe dei o dinheiro. Fui para casa e abri o pacotinho, que estava achando que tinha sido passado para trás. Mas um cheiro forte bastante familiar entrou pelas minhas narinas. Eu vi as ervinhas verdes com listras amarelas. Meu coração disparou como se tivesse encontrado um amigo que não via fazia muito tempo, e pareceu que eu estava mesmo. Desde aquele dia, eu volta e meia buscava este barato, sempre que ficava sozinho no apartamento por algumas horas, quando tinha certeza de que Kate não voltaria tão cedo. Ao entrar em casa naquela noite, cansado e frustrado, e vendo que Kate estava no ensaio, logo tratei de enrolar um baseado. Fumei na janela do banheiro, mas fumei demais, rápido demais, e a coisa bateu forte, feito um soco na testa. Fiquei tão chapado que até andava com dificuldade, como se estivesse atravessando o melaço. Passei pelo ritual da higienização de sempre. Odorizador de ambiente, dentes escovados, banho e fui com cuidado para a sala de estar, e me joguei no sofá. Procurei o controle remoto da TV, mas não o encontrava. Até que achei atrás do laptop aberto de Kate, na mesinha de centro. Estendi o braço para pegá-lo, mas estava tão chapado que caí por cima do laptop. Tratei de colocá-lo no lugar, e a tela se acendeu. Estava aberto no e-mail dela. Por algum motivo, fiquei encarando a tela. Estava paralisado. A caixa de entrada, diante de mim, parecendo um buraco vertiginoso. Eu não conseguia desviar o olhar. As coisas mais variadas saltavam aos meus olhos, sem que eu entendesse o que estava lendo. Palavras como sexy e assanhada nos assuntos das mensagens, e muitos e-mails de Bad Boy 22. Ah, se eu tivesse parado por ali. Se eu tivesse me levantado e saído dali, mas não foi o que eu fiz. Cliquei no e-mail mais recente e ele se abriu. Assunto: remetente, putinha assanhada. De Kate Rama, _1. Para Bad Boy 22. No ônibus, cheia de tesão por você. Sinto seu cheiro em mim. Me sentindo uma piranha. Beijos. Enviado do meu iPhone. Assunto: remetente, putinha assanhada. De Bad Boy 22 para Kate Rama, _1. Você é uma piranha. Risos. A gente vai se ver depois do ensaio? Assunto: remetente, putinha assanhada. De Kate Rama, _1. Para Bad Boy 22. Ok. 8h30? 9? Beijos. Enviada do meu iPhone. Assunto: remetente, putinha assanhada.
de Bad Boy 22. Para Keitirama _1. Ok, vou ver que horas consigo sair. Mando mensagem. Peguei o laptop da mesa. Eu me sentei com ele no colo, encarando. Nem sei quanto tempo fiquei lá. 10 minutos? 20? Meia hora? Talvez mais. O tempo parecia se arrastar. Eu tentava processar o que havia acabado de ver, mas ainda estava tão chapado que nem tinha certeza do que tinha visto. Era mesmo real? Ou algum mal-entendido? Alguma brincadeira que eu não estava entendendo por causa do barato? Me forcei a ler outro e-mail e mais outro. Acabei percorrendo todos os e-mails de Kate para Bad Boy 22. Alguns eram sexuais até obscenos. Outros mais longos, mais confessionais, emocionais, e ela parecia bêbada. Talvez tivesse sido escrito tarde da noite. Depois de eu ir para a cama. Eu me via no quarto dormindo, enquanto Kate estava lá, mandando mensagens íntimas para um estranho. Esse estranho com quem estava transando. O tempo voltou ao normal num solavanco. De repente, eu não estava mais chapado. Estava extremamente dolorosamente sóbrio. Senti uma dor no estômago violenta. Joguei o laptop de lado, corri para o banheiro. Caí de joelhos na frente do vaso e vomitei. Capítulo 7. A sensação é outra, se comparada à última vez, comentei. Nenhuma reação. Alice estava sentada à minha frente e a cabeça ligeiramente voltada para a janela. Imóvel, a coluna rígida e ereta. Parecia uma violoncelista. Ou um soldado. Estou me referindo ao fim da última sessão, quando você me agrediu e teve que ser contida. Silêncio. Hesitei. Fico me perguntando se foi uma forma de me testar, para ver como eu reagiria. Acho importante você saber que eu não me deixo intimidar com facilidade. Eu encaro qualquer coisa que vier de você. Alice olhava para o céu cinzento além da grade da janela. Esperei por um momento. Preciso dizer uma coisa a você, Alicia. Estou do seu lado. Espero que um dia você acredite nisso. Claro que leva tempo para se estabelecer uma relação de confiança. Minha antiga terapeuta costumava dizer que para se ter intimidade é preciso sentir repetidas vezes que encontramos correspondências na outra pessoa, o que não acontece da noite para o dia. Alice agora olhava fixamente para mim, sem piscar, um olhar impenetrável. Minutos se passaram. Parecia mais um teste de resistência do que uma sessão de terapia. Aparentemente, eu não estava avançando em direção nenhuma. Talvez não houvesse esperança mesmo. Krisha teve razão ao lembrar que os ratos abandonam o navio que está afundando. Que diabos eu pretendia escalando aquela carcaça naufragada, agarrando ao mastro, pronto para me afogar? A resposta estava sentada diante de mim. Como disse a Diomedes, Alice era uma sirene muda, me atraindo para uma ruína. De repente, fui dominado pelo desespero. Eu quis gritar. Diz alguma coisa, qualquer coisa, fala! Mas não disse nada disso. O que eu fiz foi romper com a tradição terapêutica. Parei de pisar em ovos e fui direto ao ponto. Gostaria de falar do seu silêncio, do que significa, do que pode significar, e especificamente por que você parou de falar. Alice baixou o olhar. Ela ao menos estava me ouvindo? Enquanto a gente está aqui, uma imagem me ocorre constantemente. Uma pessoa mordendo o punho, contendo um grito, engolindo um berro. Lembro que quando comecei a fazer terapia, eu achava muito difícil chorar. Tinha medo de ser levado por uma torrente, de não conseguir resistir a ela. Talvez você esteja se sentindo assim. Por isso, é importante esperar até se sentir segura e acreditar que não vai estar sozinha nessa torrente, que eu estou aqui para acompanhar você. Silêncio. Eu me considero um terapeuta relacional. Você sabe o que isso significa? Silêncio. Significa
que eu acho que Freud está equivocado em alguns pontos. Eu não acredito que o terapeuta possa ser um quadro em branco, como ele pretendia que fosse. Sem querer, a gente deixa transparecer todo tipo de informação a nosso respeito. A cor das meias, a maneira como me sinto ou falo. Só de estar aqui sentado com você, estou revelando muito sobre mim. Por mais que me force para ser invisível, estou mostrando a você quem eu sou. Alice ergueu o olhar. Ela me encarou, o queixo levemente inclinado. Havia um desafio naquele olhar? Enfim, eu merecia sua atenção. Me ajeitei na cadeira. A questão é saber o que fazer a respeito disso. A gente pode ignorar, negar e fingir que essa terapia é toda sobre você. Ou então, reconhecer que essa é uma via de mão dupla e trabalhar nesse sentido. E aí, então de fato, a gente pode começar a avançar. Ergui a mão. Fiz um gesto com a cabeça para minha aliança. Esse anel diz alguma coisa para você, não é? Os olhos de Alicia muito lentamente se moveram para a minha aliança. Ele diz que eu sou casado, que eu tenho uma esposa. A gente é casado há quase 9 anos. Nenhuma reação, mas ela ainda encarava o anel. Você foi casada por 7 anos, não é mesmo? Nenhuma resposta. Eu amo muito a minha mulher. Você amava seu marido? Os olhos de Alicia se moveram, direto para o meu rosto. Ficamos nos encarando. O amor engloba todo tipo de sentimento, certo? Bons e maus. Eu amo a minha esposa. Ela se chama Kate, mas às vezes fico furioso com ela. Às vezes eu a odeio. Alicia continuava me encarando. Eu me sentia como um coelho diante do farol de um carro, paralisado, incapaz de desviar o olhar ou sair do lugar. O alarme estava em cima da mesa, ao meu alcance. Eu esforçava para não olhar para ele. Eu sabia que não devia continuar falando, que devia me acalmar, mas não conseguia parar. E fui em frente, compulsivamente. E quando digo que eu a odeio, não significa que tudo em mim a odeie. Apenas uma parte de mim. O importante é nunca perder de vista as duas partes. Uma parte sua amava Gabriel, uma parte sua odiava. Alice balançou a cabeça. Não. Um movimento breve, mas claro. Finalmente uma reação. De repente me empolguei. Devia ter parado por ali, mas não parei. Uma parte sua o odiava, repeti com mais firmeza. Ela balançou a cabeça outra vez. Seu olhar era fulminante. Ela estava ficando com raiva, pensei. É verdade, Alicia. Caso contrário, você não o teria matado. De repente, Alicia se levantou. Achei que ia avançar sobre mim. Meu corpo se contraiu. Mas ela se virou e caminhou até a porta. E começou a bater com os punhos. Yuri abriu a porta por fora. Ele pareceu aliviado por ver que Alicia não estava me estrangulando no chão. Ela forçou a passagem por ele e saiu correndo pelo corredor. Calminha, querida, devagar. Ele voltou o olhar para mim. Tudo certo? O que aconteceu? Não respondi. Yuri me olhou de um jeito estranho e se foi. Fiquei sozinho. Burro, pensei. Você é mesmo muito burro. O que estava pensando? Forcei demais a barra com ela. Pressão demais, cedo demais. Foi extremamente antiprofissional, além de ter sido uma completa incompetência. Revelou muito mais do meu estado mental do que do dela. Mas foi isso que Alicia fez por mim. O silêncio dela foi como um espelho que refletia minha própria imagem. E em muitos momentos o que vi refletido não foi muito agradável. Capítulo 8. Não é preciso ser terapeuta para desconfiar que Kate tinha deixado o laptop aberto, no mínimo inconscientemente, porque queria que eu descobrisse sua infidelidade. Bem, eu tinha descoberto. Agora eu sabia. Eu não falava com Kate desde a noite anterior. Fingi que estava dormindo quando ela voltou e saí pela manhã antes que acordasse. Eu a estava evitando,
evitando a mim mesmo. Estava em choque. Sabia que precisava fazer uma autoanálise. Caso contrário, corria o risco de me perder. Se controla, sussurrava para mim mesmo. Enrola um baseado. Fumei na janela e, em seguida, devidamente chapado, me servi de uma taça de vinho na cozinha. Quando fui pegar a taça, ela escorregou da minha mão. Tentei impedir que caísse, mas tudo que consegui foi acertar a mão num caco de vidro ao bater na mesa, cortando o meu dedo. De repente, havia sangue por todo o lado, escorrendo pelo meu braço, na taça quebrada, misturada ao vinho branco na mesa. Com dificuldade, arranquei algumas folhas de papel toalha e envolvi o dedo com elas para conter o sangramento. Com a mão erguida acima da cabeça, fiquei observando o sangue escorrendo pelo braço em minúsculos filetes divergentes, imitando o desenho das veias por debaixo da pele. Pensei em Kate. Era a ela que eu recorreria num momento de crise, quando precisava de solidariedade, ou de consolo, ou de alguém para amenizar a minha dor. Eu queria que ela cuidasse de mim. Pensei em ligar, mas na mesma hora imaginei uma porta se fechando bruscamente, deixando-a trancada e longe de mim. Kate se fora, e eu a havia perdido. Queria chorar, mas não conseguia. Estava bloqueado por dentro, cheio de lama e merda. Caralho, repetia para mim mesmo, caralho. Minha atenção foi atraída pelo tic-tac do relógio. Por algum motivo, parecia mais alto agora. Tentei focar nele para que os pensamentos tivessem onde fixar em meio àquele turbilhão. Mas o coro de vozes na minha cabeça ficavam mais alto. Não se deixava calar. Ela só podia mesmo me trair, pensei. Isso ia acontecer. Era inevitável. Eu nunca tive a altura dela. Um imprestável, feio, inútil, um nada. Ela só podia mesmo acabar se cansando de mim. Eu não merecia Kate. Eu não merecia nada. E por aí vai, uma sucessão sem fim de pensamentos terríveis. Como eu a conhecia há pouco. Aqueles e-mails mostravam que eu vivia com uma estranha. Agora estava vendo de verdade. Kate não tinha me salvado. Ela não era capaz de salvar ninguém. Não era nenhuma heroína, digna de admiração. Apenas uma garota despirocada e assustada. Uma traidora, mentirosa. Toda aquela mentira do nós que tínhamos inventado. Os nossos sonhos e esperanças. As coisas que gostávamos e que não gostávamos. Nossos planos para o futuro. Uma vida que parecia tão segura, tão firme, desmoronava em segundos, feito um castelo de cartas ao vento. Minha mente foi até o quarto frio da faculdade, tantos anos antes, abrindo as caixas de paracetamol desajeitadamente, os dedos dormentes. Foi tomado pela mesma sensação de entorpecimento, aquele mesmo desejo de ficar em posição fetal e morrer. Pensei na minha mãe. Eu poderia ligar para ela? Recorrer a ela no meu momento de desespero e necessidade? Imaginei-a atendendo o telefone. A voz trêmula. A intensidade do tremor da sua voz dependeria do humor do meu pai e se ela havia bebido. Ela poderia me ouvir com empatia, mas estaria com a cabeça em outro lugar. Um olho atento ao meu pai e ao seu temperamento difícil. Como ela seria capaz de me ajudar? Como um rato se afogando vai salvar outro? Eu precisava sair. Não conseguia respirar dentro daquele apartamento com aqueles lírios fedorentos. Eu precisava de ar. Eu precisava respirar. Saí do apartamento. Enfiei as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Andava pelas ruas com passos pesados, indo a lugar nenhum. Ficava repassando mentalmente o nosso relacionamento, cena por cena, recordando, examinando, revirando em busca de pistas. Me lembrei de brigas não resolvidas, ausências não explicadas e atrasos frequentes. Mas também de pequenos gestos de bondade, bilhetes afetuosos que ela deixava para mim em lugares inesperados,
momentos de doçura e amor aparentemente genuíno. Como era possível? Ela estava representando o tempo todo? Em algum momento ela havia me amado de verdade? Então me lembrei da sombra de dúvida que me veio quando conheci os amigos dela. Todos atores, barulhentos, narcisista, cheio de si, falando o tempo todo de si mesmo e de gente que não o conhecia. De repente, fui transportado de volta à escola, andando sozinho pelos cantos do pátio, vendo as crianças brincando. Eu me convenci de que Kate era totalmente diferente deles, mas é claro que não era. Se os tivesse conhecido naquela primeira noite no bar, quando a conheci, será que teria me dissuadido de me aproximar dela? Duvido. Nada poderia ter impedido nossa união. Desde a primeira vez que vi Kate, meu destino estava selado. O que fazer agora? Confrontá-la naturalmente. Contar tudo o que eu tinha visto. A reação dela seria negar. Mas vendo que não adiantava, admitiria a verdade e se prostraria, cheia de remorso. Imploraria meu perdão, certo? Mas e se isso não acontecesse? Se zombasse de mim? Se começasse a rir, desse meia volta e fosse embora? E aí? De nós dois, era eu quem tinha mais a perder, isso era evidente. Kate sobreviveria. Ela gostava de dizer que era dura na queda. Ela iria se recompor, dar a volta por cima e me esquecer. Mas eu não a esqueceria. Como poderia? Sem Kate, eu voltaria àquela vida vazia e solitária, que até então apenas suportava. Nunca mais conheceria alguém como Kate, nem teria a mesma ligação ou experimentaria aqueles sentimentos profundos por algum outro ser humano. Ela era o amor da minha vida. Ela era a minha vida. Eu não estava preparado para abrir mão de Kate. Não ainda. Embora tivesse me traído, eu ainda a amava. Talvez eu fosse louco no fim das contas. Um pássaro solitário piou acima de mim, me assustando. Parei e olhei ao redor. Eu tinha ido mais longe do que havia imaginado. Chocado, vi onde até os meus pés me levaram. Eu tinha caminhado até poucas ruas da casa de Ruth. Inconscientemente, eu tinha me dirigido até minha antiga terapeuta num momento de crise, como tantas vezes no passado. O fato de ter contemplado a possibilidade de bater à sua porta e pedir ajuda era uma clara indicação do meu grau de perturbação. E por que não? Pensei de repente. Sim, seria uma conduta nada profissional e extremamente imprópria, mas eu estava desesperado e precisava de ajuda. Quando me dei conta, estava diante da porta verde da casa de Ruth, vendo minha mão se aproximar da campainha e tocá-la. Ela levou algum tempo para atender. Uma luz se acendeu no hall de entrada e Ruth abriu a porta sem tirar a corrente. Ruth espiou pelo vão. Parecia mais velha. Devia estar na casa dos 80 anos. Menor, mais frágil que na minha lembrança. Ligeiramente corcunda. Usava um casaco de lã cinza sobre uma camisola cor-de-rosa pálido. Olá, disse ela nervosa. Quem é? Oi, Ruth. Eu me adiantei para ficar na luz. Ela me reconheceu e pareceu surpresa. Theo? Mas o que... Seus olhos passaram do meu rosto à bandagem improvisada no dedo, suja de sangue. Você está bem? Não muito. Posso entrar? Estou precisando. Eu gostaria de conversar com você. Ruth não hesitou, parecendo apenas preocupada. Fiz que sim com a cabeça. Claro, entre. Ela retirou a corrente e abriu a porta. Eu entrei.